Quando Deus colocou esse tema no meu coração, não foi por acaso. Ele sabia que existiriam pessoas aqui que iam necessitar de um toque do seu Pai, Deus, o Criador. E eu vou citar alguns versículos aqui, mas eu quero que você esteja conectado ao Senhor. Sabe, você pode sair daqui totalmente diferente de como você chegou. Você pode sair daqui melhor. Você pode sair daqui sem aquela mentira que Satanás vive dizendo que você é. Mas depende de você. Amém? E esse tema foi bem interessante porque eu tinha escrito uma ministração e hoje, meio-dia, o Senhor mudou totalmente a forma daquilo que Ele queria transmitir. Graças a Deus, porque é Ele. Não vai ser aquilo que está no meu coração de Cássio, mas aquilo que está no coração de Deus. Amém? Sabe, lendo a Bíblia, lá em 2 Reis 13, eu vou falar algumas coisas, depois a gente vai abrir a Bíblia. Lá em 2 Reis 13, 1 e 2, diz assim: No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, não se apartou deles. Lá em 2 Reis 15, 1, 3, diz assim: No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Você deve estar perguntando, o que é que tem a ver isso com paternidade? Se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver muitas das vezes filhos fazendo o que era reto perante Deus, seguindo o pai, o seu pai natural. E você também vai ver filhos fazendo o que não era reto diante de Deus, seguindo o seu pai. Sabe, a nossa criação natural, muitas das vezes, quando nós recebemos e vemos nosso pai fazendo algo, pai natural eu falo, nós seguimos aquele exemplo. É normal, é tanto que num cartaz do culto de hoje você via um pai segurando a mão de um filho. Muitas das vezes a gente vê na internet uma criança, o pai na frente e uma criança atrás, imitando aquilo que o pai faz. E tem uma determinada idade que os filhos imitam aquilo que vê o pai fazer. E eu sei que coisas que eu vi meu pai fazer se tornaram crenças dentro de mim. E eu quero dizer para você que se seu pai fez algo errado e você viu aquilo, você que nasceu de novo, você não precisa seguir os mesmos caminhos e fazer as mesmas coisas. Porque você nasceu de novo, você foi regenerado, seu espírito nasceu de novo, e agora você tem um pai, que é Deus. Sabe, eu sou adotado, eu fui colocado na porta, acho que com 2 dias de nascido, eu acho, né? Eu não lembro. Mas eu passei 15 anos da minha vida sem conversar com meu pai, o meu pai hoje, meu pai natural, porque eu tinha medo dele, não pelas atitudes que ele tinha, mas por eu ser adotado, eu criei uma fortaleza dentro de mim, que eu dizia, ele não me aceita, ele não me quer, e ele também não vinha falar comigo.
Ele falava com minha mãe e minha mãe vinha falar comigo. E aconteceu muitas coisas dentro da minha casa de errado, que se eu fosse seguir os caminhos que ele percorreu, graças a Deus hoje ele é uma boa pessoa, hoje ele vai para a igreja, trabalhador, um homem de respeito, hoje a gente conversa, a gente ri, a gente brinca. Mas se eu tivesse seguido alguns caminhos que ele trilhou, eu poderia ter sofrido muitos danos. Cássio, o que é que você quer falar com isso? Eu quero dizer que aquilo que você viu seu pai fazer, você não precisa fazer. Sabe, eu quero que você abra seu coração e a sua mente para que sofismas que foram criados da sua infância. Eu sei que tem pessoas aqui que não têm pai, ou eles morreram, ou são filhos de pais separados. E essa história não precisa se repetir na sua vida. Ah, meu pai se separou da minha mãe, meu pai traiu a minha mãe, vai acontecer comigo. Não, não é necessário. Porque hoje você tem um pai que é bom, que é Deus. E se você conhece a palavra de Deus, você vai ver que Ele tem o melhor para você. Ele vai ter para você ter uma boa família, um bom relacionamento com pessoas. Nós não precisamos ser o reflexo do nosso pai natural. Mesmo que isso venha trazer traços que não tem como não ter. Mas existe algo mais forte, que é o Espírito Santo que habita em você. E você deve seguir o Espírito Santo, porque Ele é um com Deus e com Cristo. Amém? Então você não precisa seguir as mesmas atitudes, mesmos erros que seu pai natural causou ou fez. Eu quero que você abra a Bíblia lá em 1 Pedro 1,17. Diz assim, 1 Pedro 1,17: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento dos vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aleluia! Essa palavra regenerada, ela está dizendo, você nasceu de novo. Não por algo natural, não foi por algo que pode ser destruído. Você foi regenerado, você nasceu de novo no Espírito. Seu Espírito nasceu de novo quando você aceitou Jesus. Ah, Cássio, mas não aconteceu nada na minha carne, na minha mente. Lá em Romanos 12, 2 diz que você deve renovar a sua mente com a palavra.
E o nosso corpo vai chegar a um ponto, na glorificação, que ele vai tomar a forma que Deus quer que ele tenha a forma. Mas hoje nós nascemos de novo no Espírito. Então você não deve ter as mesmas atitudes de quando você era do mundo. Por isso que eu falei, a partir que você nasce de novo, você se torna uma nova criatura, como Coríntios fala. E eu acho interessante que lá em Coríntios, quando ele fala, 2 Coríntios 5,17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando ele diz coisas antigas, ele não está falando somente das suas atitudes, mas ele está falando do seu mundo. Das coisas que aconteciam ao seu redor, devem se tornar novas. Como, Cássio? Você andando pelo Espírito. Cássio, como é que eu vou mudar a forma do meu pai? Ele não é bom, ele não me ama. Andando em amor. Andando em amor. Meu pai, ele não gostava de crente. Ele não queria que ninguém na minha casa fosse para a igreja. E quando ele veio aqui para minhas 3 formaturas, do Rema e da escola de ministro, ele amou estar aqui. Eu vi o sorriso no rosto dele. E eu não pedi para ele vir. Ele simplesmente soube, porque ele me viu se arrumar e disse: eu quero ir para a sua formatura. Eu nunca debati com meu pai, eu nunca discuti com meu pai, a partir que eu nasci de novo. Da mesma forma, minha mãe. Ela tem práticas católicas, mas ela nasceu de novo. Eu acho que ela lê mais livro do que eu, e a Bíblia mais do que eu, e ora mais do que eu. Sabe? E eu chego com livros que eu ganho e compro, e eu começo a ler, de repente o livro some da minha cabeceira, e está na bolsa dela, porque ela fica lendo o livro. Ela disse: mãe, deixa eu terminar de ler. Eu falei: não, eu gostei, deixa eu terminar. E eu não precisei discutir com ela por conta de religião. Sabe, porque a partir que eu nasci de novo no Espírito, eu aprendi a andar como meu Pai Celestial anda. Cássio, mas tu andou com Deus? Não, mas eu conhecendo Jesus, que é a expressão exata de Deus, eu posso andar em amor. Hebreus fala sobre isso. Hebreus 1, abra lá. Hebreus 1. No versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Expressão exata. Jesus é a expressão exata de Deus. Sabe, você pode expressar, você pode conhecer quem é Deus por meio da palavra, porque a palavra é Cristo. Sabe, muitas das vezes as pessoas não conhecem a Deus porque ela não vê a expressão correta através dos seus filhos hoje. Um cristão, ele deve ser igual a Cristo. E eu fico imaginando Jesus, a expressão exata de Deus. Jesus viu um pecador e ele amava. Jesus também corrigia. Sabe, Deus é bom. E lá em Provérbios,
Deus fala, a palavra fala que o pai corrige ao filho que ama. Disciplina. Sabe, se você não escuta um não de Deus, tem alguma coisa errada. Você deve estar seguindo a si mesmo. Porque Deus também diz não. Deus também diz não. Ah, Deus é bom, Cássio. Deus me ama, eu posso fazer isso. Não. O parâmetro que você anda deve ser a palavra de Deus. A gente não está brincando de ser cristão. A gente está vivendo por algo maior aqui. Sabe? E muitas das vezes a gente não desfruta da bondade do nosso Pai, Deus, porque a gente não obedece. Mas Deus, por que aconteceu isso na minha vida? Por que você não obedeceu à instrução? Muitas das vezes a gente está de olho somente na mão que abençoa e não nos olhos que está nos protegendo. Igual uma criança que quando aprende sabe o que é dinheiro e pede, pai, me dá dinheiro. Ela não fica olhando para o pai, ela fica olhando para o bolso. Porque ela quer saber o valor que o pai vai dar. Que a gente não seja assim. Que olhe somente para a mão que está abençoando. Mas olhe para Deus com o amor de um pai que deu o seu melhor para que eu e você tenhamos vida. Eu me lembro de um exemplo de um homem de Deus, Gilson Lima, em uma das suas ministrações. Ele falando do filho dele, que quando ele chegou com videogame e deu ao filho, ele ficou triste. Porque o filho deu mais atenção ao videogame do que a ele. Você deve amar a pessoa que te abençoa, não as bênçãos naturais dele. Sabe, porque tudo que Deus te dá para esse tempo vai passar. Muitas das coisas a gente não sabe que nós temos, que o nosso Pai deu por herança, que a gente vai ver mais um pouco aqui. Ele deixou uma herança para mim e para você. Mas nós queremos as coisas naturais. Ah, Deus, me dá um carro, me dá uma casa, me dá um relacionamento, me dá isso. E Ele tem algo tão maior, tão melhor para a gente. Meu Deus. Eu fico olhando, eu fico imaginando. Como seria Deus dando o seu filho para morrer por nós, um bocado de pecador, tudo condenado para ir para o inferno. Aí um pai, imagine um filho com câncer e o outro filho desse pai saudável. E o pai disse, meu filho, eu quero que você doe um órgão para que seu irmão sobreviva. E com o consentimento também do irmão, eu quero fazer isso. Porque Jesus, ele obedeceu ao Pai, fez isso e morreu. É forte. Eu e você estavam cheios de doenças, cheios de pecados. E Deus disse, vou te enviar para você salvar esse bocado de perdido aí. E Jesus disse, eu aceito. Se fez homem igual a nós, mas nunca pecou. As pessoas reviravam o rosto, porque não aguentavam ver a face de Cristo deformada. Mas graças a Deus, que Cristo não olhou somente para a cruz. Ele olhou por trás da cruz. Ele via eu e você. Sabe, a gente tem que valorizar o amor de Deus. A gente tem que andar nesse amor também. E como eu falava, aqui nós temos uma herança em Cristo. E muitas das vezes a gente não desfruta dessa herança porque a gente não tem comunhão com o nosso Pai.
Eu pergunto uma coisa, não quero que vocês respondam. Mas, quando seu pai chega do trabalho, você pergunta, o senhor está bem? Você chega para ele e fala, graças a Deus, mais um dia o senhor chegou em casa em paz? Eu sei que tem jovens aqui que precisam liberar perdão para seu pai. Eu sei que tem jovens aqui que estão brigados com o seu pai. E eu falo com o pai natural. E deixa eu dizer uma coisa. Isso está afetando a sua comunhão com o seu pai espiritual, que é Deus. Eu sei que tem jovens aqui que sentem a falta de um pai natural. Mas Deus é tão bom que por meio de Jesus, Ele falou lá em João que Ele nunca nos deixaria órfãos. Você não é órfão. Você tem um pai. Sabe? Deus me mostrou fazendo algumas coisas hoje à noite. Abra lá em Romanos 8 primeiro. Sabe, o Espírito Santo que habita em você, a partir que você nasceu de novo, ele testifica que você é filho de Deus. E eu sei que tem pessoas aqui que nunca aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E Deus está dizendo para você, eu te trouxe aqui. Porque você estava caminhando para a morte. Tinha pessoas que desse ano não ia passar. Está falando isso por quê, Cássio? Que Deus está mandando. Satanás ia tirar a sua vida esse ano ainda. Porque você desobedeceu à instrução do seu pai. Mas graças a Deus que você está aqui, igual o pai do filho pródigo. Ele está de braços abertos, esperando você, para te dar um calçado, um anel e novas vestes, fazer uma festa. Ele continua te amando. Continua te amando. Sabe, Romanos 8, 14 e até o 17 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quem é filho de Deus aqui? Existe uma herança da parte de Deus, que você precisa desfrutar dela. Sabe, nessa herança tem cura, tem prosperidade, uma boa jornada, tem amor, tem tantas coisas que Deus quer compartilhar, mas por sua falta de comunhão com Ele, você não pode desfrutar disso. Muitas das vezes nós queremos provar da fidelidade de Deus, mas como provar se nós não somos fiéis? Você não tem como provar da fidelidade de Deus se você não é fiel. Sabe? Eu poderia ter acabado com minha vida com os exemplos que eu tive. Eu poderia ter perdido já a minha vida,
no mundo. Quem me conhece de perto sabe a minha história. Mas a partir que eu nasci de novo, amado, tudo mudou. Mas isso precisou de uma atitude minha. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Você não tem provado muito do amor de Deus porque você não tem se achegado a Ele. Você não tem provado muito da bondade de Deus porque você não tem se achegado a Ele.